conhecido sobre Sansão, Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, poderoso, tinha força. Ninguém podia com Sansão a não ser Deus. Porém, Sansão ele vivia uma vida que não condizia com aquilo que ele foi chamado, separado. Ele era para fazer a vontade de Deus. Sansão foi tentado, e todo homem ele é tentado, e é normal ser tentado. Tiago 1, versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Então entenda isso, a Bíblia está me dizendo que bem-aventurado, feliz é aquele que é tentado, porque quando ele for aprovado pela tentação que ele passou, receberá a coroa da vida. Sansão ele foi tentado por essa mulher chamada Dalila por 3 vezes. Ele poderia ter caído em si e dissesse: não, essa mulher está querendo me matar, está querendo me destruir, essa mulher está querendo ver eu cair, ver eu na lama. Entenda, eu considero Dalila como se fosse o próprio diabo, pois Dalila ela recebeu dinheiro para descobrir onde estava a força de Sansão. O diabo, da mesma forma, ele recebe oferenda para ver a vida do ser humano destruído. Entenda isso. Nessa noite aqui tem família, e eu quero acreditar nessa noite que o sangue de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já tem cobrido a tua casa, e nenhum mal vai suceder contra a tua família. Entenda isso. Mas se porventura você está sendo tentado em alguma área, começa a pensar: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, começa a dizer: eu vou ser feliz, vou ser bem-aventurado, porque quando eu passar essa prova, essa luta, essa tentação, eu receberei a coroa da vida da parte de Deus. O problema é que Sansão se deixou levar dali. 1, 2, 3. Na 4ª vez ela descobre da força de Sansão. O problema de Sansão é porque ele não fazia mais a vontade de Deus. Tiago fala no capítulo 4, versículo 7. Ele diz: se submetei vós à vontade de Deus, resistiu o diabo, e ele fugirás de vós. Observe que Sansão já há muito tempo não vinha se submetendo à vontade de Deus. Há muito tempo Sansão vinha fazendo as suas próprias vontades, seus próprios desejos, aquilo que dava à sua cabeça, ele vinha fazendo, e achando que essas consequências de fazer o que queria fazer, uma hora a conta não ia chegar. Entende? Sansão, achando que tinha força ainda, que tinha poder de Deus ainda, que tinha o Espírito de Deus ainda, ele diz, a Bíblia fala: aí vem os teus inimigos, Sansão. Ele fala: chega da autoridade, da mesma forma que eu destruí das outras vezes, me levantarei outra vez e serei vencedor. Mas o texto está dizendo: mal Sansão sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Entenda isso. Quando a gente perde a presença do Espírito Santo, a gente perde tudo nessa vida. Quando a gente perde a presença do Altíssimo, a gente perde tudo nessa vida. Quando a gente perde a presença do Espírito, a gente fica como Saul, vê o gigante, mas não tem desejo nem vontade de enfrentar, porque já não tem mesmo a mesma força. Entenda, quando a gente perde a presença do Espírito, a gente está dizendo: eu estou só contra essa luta e não dá mais para me enfrentar. Quando a gente perde a presença do Espírito, é como Sansão, ficou sem força, ficou sem vigor, ficou sem visão, perdeu seus olhos, ficou escravo, foi humilhado. E agora Sansão, que era homem de força, homem valoroso, cheio do Espírito, agora ficou como boi para moer moinho, sem presença, desvalorizado, sem visão e vazio de Deus. O que eu quero falar nessa noite para você: o diabo tem colocado tantas coisas na nossa frente para tentar tirar a tua presença que Deus colocou aí dentro, para tirar a presença do Espírito
Santo que Deus colocou aí dentro. Todas as lutas que você enfrenta ainda, você se encontra aqui. Já era para você estar glorificando, dizendo: eu continuo na luta, mas ainda tenho a presença do Espírito Santo. Eu continuo passando no deserto, mas ainda eu sinto o Espírito Santo. Eu entro no vale, mas eu sei que o Espírito Santo continua comigo e eu não estou só. Comece a adorar nessa noite dizendo: ao ser dentro de mim que é valoroso, ao ser dentro de mim que dinheiro nenhum paga, e eu não posso perder essa presença. Ao ser dentro de mim, que grita todos os dias dentro de mim, dizendo: não desista, continua, porque o fim ainda é longo. Come e bebe, porque a caminhada ainda é longa. Ei, eu sei que você está cansado e eu também estou. Entenda isso. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 22, dizendo: porque todos nós gememos, desejando sair desse corpo. Entenda isso. Há dificuldade na vida, sim. Tem problema na vida, sim. Francisco, vai acabar? Não sei. O que eu vejo que a Bíblia está dizendo: a cada dia que passa as coisas vai ficar pior. Mas você tem um ser dentro de você que todos os dias te ajuda a continuar. É o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você atente nessa noite dizendo: esse Espírito mora dentro de mim. Você já pensou nisso? É algo surreal ter alguém dentro de você que cuida de você, que zela de você. Sabe por que a gente não vira a cabeça e não entra em depressão? Porque existe um Espírito Santo dentro de você. Porque você não enlouquece, porque existe o Espírito Santo dentro de você. Quantas vezes você falou: é melhor parar, é melhor desistir, mas você continua aqui, é porque ainda tem o Espírito Santo dentro de você. Quantas vezes você falou: agora não dá mais, não consigo enfrentar, mas você continua adorando a Deus aqui, é porque existe o Espírito Santo dentro de você nessa noite. Existe ele dentro de você. Sansão perde a presença. Em 1 Samuel capítulo 4, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles vão para uma guerra. E eles começam a perder a guerra. Eles se desesperam e dizem: vão buscar a arca da aliança. Quando eles vêm com a arca, os inimigos de Israel dizem: o Deus de Israel chegou no arraial, nós estamos perdidos, nós vamos perder a guerra para eles, vamos virar escravo deles, porque eu já ouvi falar muito bem desse Deus, o que ele tem feito, livrado o povo do Egito, atravessado o Mar Vermelho. O Deus de Israel está no meio do arraial, entenda isso. Repita comigo: a arca da aliança. Representa a presença, mas não é a presença. Eu tenho uma presença, mas não sou a presença. Entenda, estava lá a arca, mas está escrito que os dois filhos de Eli, eles morreram, e o povo de Israel perderam a guerra, mas não estava com a arca da aliança, não estava com a presença. E por que eles perderam a guerra? O que eles vinham fazendo? Se prostituindo dentro do templo, enganando o seu pai, mentindo para o povo, comendo o melhor do sacrifício que o povo trazia para Deus, eles pegavam para eles. Desagradavam a Deus todos os dias, e quando precisaram da presença, ficaram só. Entenda isso nessa noite. Tem muita gente que só vai descobrir que está vazio de Deus quando precisar da presença. Sansão só descobriu quando precisou de Deus, quando estava vazio da presença. Quando Sansão caiu em si e disse: eu vou sacudir os inimigos como eu sempre fez. Mas mal ele sabia que a presença do Espírito já não estava mais nele. Entenda, Ofni e Finéias achavam que venciam a guerra, mas quando contaram com a presença, estava a estrutura
estrutura, mas a presença não estava lá. Tem muita gente aqui, dá estrutura, canta bonito, prega bonito, está bem arrumado, só a estrutura, mas a presença não está mais dentro dele. Entenda isso, vigia. Existe o Espírito dentro de você que tem ciúme, está escrito, e ele não consegue nem deixa compartilhar você com ninguém. Você é exclusivamente de Deus. O Espírito Santo, ele zela por você nessa noite, dizendo: eu quero você só para mim, eu quero a tua adoração só para mim, eu quero a tua casa só para mim, eu quero que você siga só a mim, eu quero que você largue tudo por mim nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele é tão importante na vida do homem e de uma família, porque se não tiver esse Espírito, acaba tudo. A estrutura era a arca, mas não estava a presença lá. Porque então Saul estava bem estruturado, tinha um exército de Israel. Saul tinha porte, era rei, mas sem a presença não enfrentou Golias. Davi era menino, não tinha estrutura, era pequeno, mas tinha a presença. Oh, glórias ao nome de Jesus. Você pode essa noite dizer: eu sou assim, pequeno, mas tenho uma presença. Ninguém me valoriza, mas tenho uma presença. Nem tenho uma oportunidade, mas tenho a presença. Eu moro na comunidade, mas tenho a presença. Ninguém me valoriza, mas tenho a presença. Ainda que ninguém me ame, eu tenho a presença. Ainda que ninguém me aceite, eu tenho a presença. Ainda que ninguém me leve em lugar nenhum, eu tenho a presença. Você pode se alegrar dizendo: eu tenho a presença, eu tenho a presença, eu tenho a presença. E essa presença é quem te move todos os dias para continuar firme na presença de Deus. Essa presença. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 3, está escrito: Samuel ungiu Davi, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Um versículo, sequência, 1 Samuel 14, 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e veio o espírito do mal que o perturbava. Veja como isso é forte, gente. Um lugar que não estava a presença, não tem mais a presença. Um lugar que tinha paz, agora tem perturbação. Um lugar que tinha o Espírito Santo, agora tem espírito do mal. Um lugar que tinha a santidade, agora habita demônios. Entenda isso. É a Bíblia dizendo: quando a gente perde a presença do Espírito, a sua casa, que é teu corpo, fica vazio.